Falar um pouquinho de prescrição agora. Prescrição, direito penal. Matéria que você leva aí 3, 4, 5 meses para estudar na faculdade e às vezes acaba que se forma e não sabe muito bem, não assimilou muito bem devido aí à alta complexidade da matéria, né? Mas vamos lá. Em poucos minutos aqui eu vou tentar te passar o principal deste assunto. Olha só, quando a gente fala em prescrição, a primeira coisa que você precisa entender são duas grandes modalidades de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela se subdivide em 3 espécies: própria ou propriamente dita, retroativa e intercorrente. O que separa as duas aqui? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o trânsito em julgado definitivo da sentença penal é que faz a delimitação entre até onde vai a prescrição da pretensão punitiva, nas suas 3 espécies, e onde que a gente começa a falar em prescrição da pretensão executória, que é a prescrição que o Estado tem para executar a pena. Só fazendo aqui uma pequena observação, considerações iniciais sobre prescrição, a gente sabe que quando uma pessoa comete um crime, nasce para o Estado o ius puniendi, o direito de punir, né? Mas esse direito de punir não é ilimitado e o Estado não tem a vida toda para poder investigar, processar e julgar esta pessoa. Tudo tem que ter um prazo, tudo tem que ter um tempo. Então, basicamente, os fundamentos, tem aí a parte mais teórica do assunto e tal, mas aqui eu vou tentar focar na parte prática, né? Então, o fundamento da prescrição é esse. O Estado tem que... a prescrição, na verdade, ela visa punir a inércia, né? A inércia, a preguiça do Estado. Então, vamos lá. Olha só. De uma vez só, te ensinar aqui todas as espécies de prescrição. Vamos lá. Aqui é a linha do tempo, digamos assim, linha do tempo do processo penal. O primeiro lapso temporal que você tem que se ligar, e aí eu começo falando dessa primeira aqui, ó. Eu vou começar falando da prescrição da pretensão punitiva. Então, vou começar a explicar agora aqui a propriamente dita. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. O primeiro lapso temporal que você tem que se ligar é o seguinte. Tudo começa no dia do fato, no dia do crime, no dia do cometimento da infração penal, concorda? Então, da data do fato até a data do recebimento da denúncia ou da queixa, você vai analisar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Certo? Vamos lá. Pena em abstrato. Você vai olhar pela pena em abstrato. O que é a pena em abstrato? É a pena que está ali é o preceito secundário de cada tipo penal, de cada crime. Então você tem lá homicídio, de 6 a 20. Você vai pegar o máximo. Você vai pegar o máximo desse quantum e vai jogar na tabelinha do artigo 109 do Código Penal e vai descobrir o prazo em que prescreve esse crime. Certo? Furto simples, né? Pena de 1 a 4. Você vai pegar 4 anos, jogar na tabelinha do 109 e descobrir que o furto prescreve em 8 anos. Então, se entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa passar mais de 8 anos e 1 dia, prescreveu, está prescrita a pretensão punitiva propriamente dita. E o que isso implica? Qual que é a consequência jurídica? A consequência jurídica é que vai haver a extinção da punibilidade se você for advogado do seu cliente aí, certo? A prescrição está lá no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, que é o artigo que fala... que é o artigo que fala das causas que extinguem a punibilidade do Estado. Então, extingue a punibilidade seu cliente, se ele estiver preso, ele sai da cadeia. Se ele não tiver, ele nem vai, certo? Informações importantes, ó. Então, pena em abstrato, que é a pena que está no preceito secundário lá embaixo de cada crime, de cada tipo penal, é a pena máxima. Você tem que observar se há causas de aumento ou diminuição. Sabe quando a lei fala, por exemplo, se tal crime for cometido com emprego de tal coisa, sob tal circunstância, a pena vai ser de 1/3 até a metade. Se isso acontecer, você vai ter que aumentar essa pena. Você vai ter que pegar essa causa de aumento, por exemplo, e aumentar até o máximo, porque você tem que trabalhar com a pior hipótese para o réu, certo? Ou, se for uma atenuante, você tem que diminuir no mínimo, certo? Para trabalhar aí com a pior hipótese. E aí o resultado que você obter... Você pega a pena, aumentou no máximo. O resultado que você obter, você joga na tabela do artigo 109 e descobre o prazo. Certo? Você diminuiu no mínimo. Você joga na tabela do 109, descobre o resultado, joga no 109 e descobre o prazo prescricional. Certo?
Muita atenção com o artigo 115 do Código Penal, que ele se aplica a todas as espécies de prescrição, todas, sem exceção. O artigo 115 do Código Penal é o que fala da menoridade relativa, quando o agente tem menos de 21 anos na data do fato, e da senilidade. São duas atenuantes, né? No artigo 65 lá são duas atenuantes. Mas aqui, o que acontece? A senilidade é quando o agente tem mais de 70 anos na data da sentença. Então, se o agente for menor de 21 anos na data dos fatos, ou maior de 70 anos na data da sentença, o prazo de prescrição para ele, que você descobrir lá, jogando no artigo 109, vai ser reduzido à metade. Então imagina aí que o réu cometeu crime de furto simples, artigo 155 caput, pena de 1 a 4 anos, você pega 4 anos, jogou no 109, você descobre que prescreve em 8. Olha o 115, o seu cliente ele tinha menos de 21 anos na data do fato, ou mais de 70 anos na data da sentença. Aqui no caso não cabe isso, porque né, nem tem sentença ainda, né, nem teve instrução ainda. Mas é só você saber que se o cara tem mais de 70 anos na data da sentença ou menos de 21 anos na data do fato, o prazo de prescrição dele vai ser diminuído pela metade. Então, furto aqui, 8 anos vai cair para 4. Vai ser 4 anos, certo? A próxima espécie de prescrição é a prescrição da pretensão punitiva retroativa, na sua espécie retroativa. Qual que é o lapso temporal que você tem que ficar de olho? Da data do recebimento da denúncia até a data da sentença penal condenatória, recorrível, tá? Recorrível. Uma sentença foi publicada, mas cabe recurso dela ainda. Então você pega da data do recebimento da denúncia até a sentença e olha se ocorreu a prescrição. Obviamente que se já aconteceu essa aqui, você não precisa olhar essa aqui, né? E assim sucessivamente. Você vai olhando se a anterior não aconteceu, você olha a próxima. Então, prescrição da pretensão retroativa. Por que retroativa? Porque imagine que você pega lá o processo e você percebe que já tem sentença, e aí você fala, pô, quero saber se ocorreu a prescrição da pretensão retroativa. Você não vai ter que folhear as folhas lá para trás? Você não vai ter que olhar lá a data do para chegar na data do recebimento da denúncia? Então, você está, entre aspas, voltando no tempo. Então, você vai ter que olhar lá a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença. Olha só, como você tem sentença, essa prescrição retroativa aqui, ela se calcula com base na pena em concreto. O que é a pena em concreto? É a pena dada na sentença pelo juiz. Você pega a pena que o juiz deu, 5 anos, joga no artigo 109 do Código Penal, descobre que vai prescrever lá em 12, se não me engano. 5 anos, prescreve em 12, certo? Detalhe muito importante aqui é que precisa haver o trânsito em julgado para o Ministério Público, certo? Sem trânsito em julgado para o Ministério Público, você não fala em prescrição retroativa. Por que isso? Olha só, se você tem uma sentença, apenas, você não pode já de cara querendo calcular prescrição retroativa. Por quê? Porque essa pena não está estável. Imagine que o juiz condenou seu cliente a uma pena de 5 anos na sentença, mas ainda não houve trânsito em julgado para o Ministério Público, para a acusação. Você concorda que se o Ministério Público entrar com recurso, essa pena de 5 pode subir para 6, pode subir para 6, 7, 8? Então, como é que você vai, sendo que ela pode mudar, como é que você vai jogar na tabela do artigo 109, sendo que ela não está estável ainda, certo? Então, a partir do momento que, olha lá, TJMP, trânsito em julgado para o Ministério Público, a partir do momento que transitar em julgado para o Ministério Público, aí sim, você olha esse lapso temporal aqui, porque aí a pena já vai estar estável e você vai poder jogar na tabelinha do artigo 109. E de novo, atenção com 115, tá? 115 é em todas, fica sempre ligado. Menos de 21 anos ou mais de 70 anos na sentença, menos de 21 anos nos fatos, mais de 70 anos na sentença, prescrição pela metade. Chegamos aqui na prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente também chamada de superveniente. Superveniente por quê? Superveniente é algo que acontece depois de alguma coisa. Depois do quê? Depois da sentença. Então, intercorrente ou superveniente porque ela ocorre depois da sentença. Lapso temporal. Você vai olhar a data da publicação da sentença penal e vai até o trânsito em julgado definitivo dessa sentença penal condenatória, certo? Ou seja, o trânsito em julgado para acusação e para defesa. Esse é o lapso temporal. De novo, você pega a pena em concreto, joga no 109, descobre o prazo de prescrição. Tem que ter também o trânsito em julgado para o Ministério Público para estabilizar a pena. Se não estabilizar a pena, você não olha nem a intercorrente, nem a retroativa. Então, e fica ligado com o 115, certo? Essa é a intercorrente. A diferença é que ela é da sentença penal até o trânsito definitivo, quando o trânsito é julgado para acusação e defesa. Coloquei aqui, ó. Trânsito julgado para o Ministério Público. Sem isso, não há prescrição retroativa nem superveniente. Estabilidade da pena. Bom, sentença penal, ela transitou em julgado definitivamente. Quer dizer,
transitou em julgado para acusação e para defesa. Ou seja, acabou o processo, definitivamente. Começa agora a fase executória. O Estado agora tem que colocar esse cara atrás das grades, certo? Condenou, então tem que colocar atrás das grades. Tem a vida toda para colocar atrás das grades? Não. Tem também um prazo. E aí, por isso que começa a prescrição da pretensão executória, certo? A prescrição da pretensão executória. De novo, essa pena aqui, você vai regular pela pena dada. A prescrição da pretensão executória é pela pena dada na sentença transitada em julgado. Então, não é pela sentença só, não. É pela sentença transitada em julgado, para acusação e para defesa. Joga no 109, descobre o prazo, né, de prescrição, fica ligado lá com o artigo 115 do Código Penal. E aqui você tem que olhar também o artigo 110, que é um aumento de pena se o cara for reincidente. Um aumento de pena, não. O artigo 110 fala que o prazo de prescrição do Estado vai sofrer um aumento se o sujeito for reincidente, tá? O artigo 110 fala que se o camarada for reincidente, o prazo de prescrição vai ser aumentado, certo? Em uma fração lá que está lá no artigo 110. Muito cuidado que o marco inicial da prescrição da pretensão executória, ele é o trânsito em julgado para o Ministério Público, tá? Então veja, é meio estranho mesmo, porque a gente a gente aprende assim, que a gente fala em prescrição da pretensão executória a partir do momento que transita em julgado para acusação e para defesa. Isso está correto. Mas o marco inicial, que você vai começar a contar essa prescrição executória, é com trânsito em julgado para o Ministério Público, beleza? E aí, se passar o lapso temporal lá que você descobriu no 109, prescreveu a extinção da punibilidade. Se tiver preso, sai. Se não tiver, nem vai.